Bom dia, paz. Que Deus te abençoe nesse dia. Que seja final de semana de bênção para você e sua família. Que seja um dia abençoado para você. Quero trazer uma palavra do Senhor para a gente. Hoje, tenho meditado nessa palavra tem uma semana. E quero compartilhar com você nessa manhã. Que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo quem escreveu Marcos. E o título da mensagem diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Capítulo 4, no verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem ela é muito interessante, que fala sobre a autoridade de Cristo, sobre o poder de Jesus. E eu queria falar um pouco também, é que um dia desse, um amigo meu, ele me pediu para mim estar orando por ele, e ele falou para mim: eu pedi para você orar porque eu confio em você. Então isso me chamou a atenção, porque assim, eu não converso com ele todo santo dia, a gente não tá assim junto todo dia, mas mesmo nos encontrando de uma vez ou outra, esse amigo ele me observa. Então assim, essa passagem me chamou a atenção, esse trechinho lá no versículo 36, fala que levaram Jesus até esse barco e os barcos o seguiam. Então tinha Jesus em um barco e os outros barcos ali seguiam Jesus e observavam Jesus. Assim é na nossa vida. A nossa vida ela é o que? É um espelho para outras pessoas. A nossa caminhada cristã, a nossa vida perante Deus, ela serve o que? De espelho. Talvez você não perceba, assim como nunca tinha percebido isso, mas esse amigo ele estava me observando, estava me olhando, a ponto de ele chegar, tinha um monte de pessoas, a gente estava numa igreja, e ele me chamou e pediu para mim orar por ele. Então assim, isso é para glorificar o nome de Deus, claro, o nome de Deus foi glorificado, orei por ele ali, tenho orado por ele, mas o que me chama a atenção é isso. Talvez nós temos feito algo e parece que não tem sentido, mas existe pessoas nos observando, existe pessoas olhando o nosso testemunho, e que eu quero dizer para nós nessa manhã é o que? Nós não podemos parar, nós temos que continuar avançando o alvo, porque nós somos o espelho. Se você parar, as pessoas que estão te observando na sua volta, talvez elas vão parar. Se você enfraquecer, as pessoas talvez estão te observando como exemplo, elas vão também enfraquecer. Então Jesus ele faz isso com a gente. Assim como Jesus estava no barco, os outros barcos seguiam e outras pessoas olhavam Jesus, assim também tem pessoas nos observando. Então aqui, essa passagem fala que Jesus acalma a tempestade. Então não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua história hoje em dia, hoje, nesse exato momento, mas eu quero te dizer que Jesus ele pode mudar a nossa história. Jesus ele pode acalmar essa tempestade que nós estamos vivendo. Jesus ele é o que faz milagre, onde o improvável na vida nossa, Jesus faz acontecer o milagre. Então aqui Jesus ele fala em outras passagens, vai dizer mais na frente que Jesus ele acalma a tempestade, repreende o vento, e depois disso aí houve bonança. Bonança quer dizer alegria, é paz, tudo de bom. Então se a situação pode estar ruim, mas se Jesus ainda está no barco, quer dizer que a hora chega a solução.
Porque Jesus ali, a Bíblia vai dizer que ele estava dormindo. Mas na verdade eu quero crer que Jesus estava ali esperando uma posição dos discípulos, para ver o que eles iriam fazer quando viesse aquela tempestade. E Jesus deixou acontecer a tempestade. Quando eles viam que não tinha mais jeito, a única opção para eles foi o quê? Chamar Jesus. Porque eles já viam Jesus fazer outros milagres. E aquela hora ali, eles perceberam, não, Jesus ele pode nos ajudar. E o que eles fizeram? Acordaram Jesus, clamaram Jesus. Talvez é a hora de nós acordar Jesus. Não que ele está dormindo, mas é nós chamar a atenção dele. Talvez nós estamos lutando por algum propósito, querendo alguma bênção, algum favor do Senhor. E o que está precisando da nossa parte é o quê? Clamar a Jesus, falar com Deus. Porque Deus ele é nosso amigo, ele é nosso Pai e ele nos ouve. Porque quando Jesus ele morre na cruz, naquele sacrifício de Cristo que ele fez por nós, a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E hoje a gente não precisa mais de um sacerdote ter que orar pra gente, um sacerdote ter que pagar um sacrifício pela gente, pela nossa vida, porque nós temos livre acesso com Deus, nós temos livre acesso com Jesus Cristo, através do sacrifício de cruz que ele fez por nós. Então, se você está passando talvez por uma situação, uma dificuldade, clama a Jesus, entrega a vida para Jesus, entrega toda a sua história para Jesus, que ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a situação da sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e que seja um final de semana abençoado para você. Em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.